Fala, camaradas, continuando na saga da ABIN paralela, novas revelações nesse áudio bombástico aí do Bolsonaro. Bom, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, quebrou o sigilo desse áudio, dessa reunião aí polêmica entre o Ramagem, o Augusto Heleno, o próprio Bolsonaro e as advogadas do Flávio Rachadinha, do Flávio Bolsonaro. E aí foi quebrado o sigilo e todo mundo tem esse áudio aí, foi publicado, né? Foi a público. É um áudio de 1h30, por aí, mais ou menos isso, 1 hora e porrada. E revelou algumas coisas. Tá ficando feio pro Bolsonaro, viu? Nesse áudio que o Ramagem gravou escondido, com a intenção de pegar o Bolsonaro em algum crime, tem defesa de Flávio Bolsonaro, que recomendou não entrar no mérito do caso da rachadinha porque a história é ruim. Isso é uma das advogadas do Flávio Bolsonaro falando. Nesse áudio bombástico tem o Bolsonaro dizendo que o Wilson Witzel, né, o governador, ex-governador do Rio de Janeiro, prometeu resolver, ou seja, dar um jeito, né, livrar o caso do Flávio, resolver o caso do Flávio em troca de uma vaga no STF. É isso mesmo, né? Então resolver seria dar um jeito, né? Seria livrar a cabeça do Flávio Bolsonaro. E nesse áudio ainda foi revelado que Bolsonaro sugeriu buscar chefe da Receita e do SERPRO para tratar das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Tá, Scud, mas e daí? Isso aí é uma conversa entre o presidente e o ABIN, e o Ramagem, e a galera. Não, não é uma conversa comum, não é uma conversa normal, não é uma conversa republicana, né? Tem muita coisa errada aí, tanto que o Bolsonaro temia que isso fosse vazado. Se ele temia que isso fosse vazado, é porque ele sabia que ele estaria fazendo uma coisa errada. Isso jamais deveria ser assunto do Estado, certo? Não é o Estado que tem que resolver a pendenga aí, o problema na justiça do filho do presidente. O presidente não pode ter essas conversas para tentar livrar o filho da prisão, para tentar arrumar um jeito, né, através do Estado, com a ajuda do Estado, com a ABIN, com a Agência de Inteligência Brasileira, para tentar livrar o filho. Ou melhor, o filho do presidente não é diferente dos demais cidadãos que têm algum problema com a justiça. Simples assim. Ele não é diferente. Por que um chefe do executivo, um presidente da República que se vê como um autocrata, né, como um ditador, acha que pode resolver tudo, acha que pode, de forma ditatorial, resolver, livrar o filho dos crimes na justiça. O Estado é para resolver coisas do Estado, simples assim. Não é para resolver problema de justiça de ninguém, né? Então o Bolsonaro tinha que trabalhar para o país, não trabalhar em função de tentar livrar o filho da cadeia. Então isso são os áudios revelados, né, na reunião do Bolsonaro e aliados, no qual discutiam como blindar o Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas. Blindar, para quem não sabe, é proteger, é safar, deixar impune. Então, nesse áudio bombástico, descobriu-se que a defesa de Flávio Bolsonaro recomendou não entrar no mérito do caso das rachadinhas. Por quê? Porque a história é muito ruim, certo? A defensora do senador Bolsonaro, no caso da rachadinha, indicou em uma reunião, né, em agosto de 2020, que a melhor solução seria enfrentar a investigação pelo caminho processual. Por quê? Porque materialmente é muito ruim. Isso quem está dizendo é a advogada, uma das advogadas
do Flávio Rachadinha, tá? Ela diz que a coisa é tão ruim, né? Porque materialmente é muito ruim. Ou seja, o que é materialmente? É material probatório, são provas, né? São provas concretas, né? Robustas. Então fica feio pro cara, né? E aí ela diz o seguinte: o caminho tem que ser processual, tá? Porque materialmente é muito ruim, a história é muito ruim. E aí o Ramagem afirmou na sequência: entrar no administrativo para conseguir depois entrar no jurídico. E aí a Luciana Pires, a advogada do Flávio Bolsonaro, depois fala: entrar no mérito, se fez, se não fez, entendeu? Não é bom, não é bom, diz ela. Agora, tem um adendo aí. Em 2021, o STJ, o Superior Tribunal da Justiça, anulou todas as decisões do juiz responsável pelo caso na primeira instância no Rio de Janeiro, né? O Ministério Público Fluminense pediu a suspensão da denúncia que apresentou contra o Flávio em 2020, né? No mesmo ano da gravação. No ano passado, o órgão apresentou um recurso para retomar as investigações, ainda sem resposta. Então, naquele período lá, foi arquivado. Conseguiram blindar o Flávio no caso das rachadinhas. Não é porque não teve provas. E outra coisa revelada. Nesse mesmo áudio, Bolsonaro diz que Witzel prometeu resolver o caso de Flávio Bolsonaro, o caso das rachadinhas, em troca de uma vaga no STF. Olha só que beleza, né? Aí o Bolsonaro diz assim no áudio: o ano passado, no meio do ano, encontrei com Wilson Witzel, não tive notícia, blá blá blá, inaudível aí, né? Bem pequenininho o problema. Ele falou: resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo, disse o próprio Bolsonaro em áudio. Que coisa, né? Bandidos tentando blindar outros bandidos. E vão surgindo mais crimes. Bolsonaro sugeriu buscar chefe da Receita e do Serpo para tratar das rachadinhas de Flávio. Consta nesse mesmo áudio aí gravado pelo Ramagem, né? O ex-presidente Bolsonaro sugeriu procurar o chefe da Receita Federal, José Toches, e o então chefe do Serpro, empresa de tecnologia e processamento de dados do governo federal, para tratar das investigações envolvendo o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Acabo de conversar com o chefe da Receita, tá ok? Disse o Bolsonaro, né? Para tentar dar um jeito nisso daí. E aí, o Bolsonaro, questionado pelos interlocutores sobre a possibilidade de a iniciativa ser vazada, ele completa: sem problema nenhum, sem problema nenhum. Vamos, sem problema nenhum, conversar com ele, o chefe da Receita Federal. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. Canuto seria desse Serpro, né? E no decorrer do diálogo, Bolsonaro questiona as advogadas sobre qual seria o melhor caminho para resolver esse assunto. A advogada Juliana Bierenbach, outra defensora, uma das advogadas do Flávio Rachadinha, diz acreditar que o melhor caminho é o Serpro, né? É o Serpro. Bolsonaro responde: então eu vou falar com o Canuto. É isso. O negócio está ficando mais feio para o Bolsonaro. A cada dia não para por aí, vai surgir novas revelações, né? E tá ficando feio, tá ficando complicado para o Bolsonaro. O Bolsonaro, com certeza, não deve estar conseguindo dormir legal à noite. Não deve estar conseguindo dormir, né? É uma coisa criminosa atrás da outra. Então, resumindo, é o Bolsonaro tentando usar as instituições do Estado, usar o próprio Estado, a inteligência, para tentar blindar o filho rachador, o Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro era tão, podemos dizer, não sei se a palavra certa seria autocrata, né, um ditadorzinho, que ele achava que o chefe do executivo poderia resolver tudo, né, podia fazer o que quiser, usar o Estado para blindar gente da justiça, etc. E por aí vai. Né? É um absurdo, é uma loucura. Né? Então ele temia que isso fosse vazado. Bolsonaro é um bandido. Né? Da mesma forma que fizeram uma outra reunião lá com os embaixadores para discutir minuta de golpe, para discutir tentativa de golpe. Né? Então é isso. Vão surgir mais crimes. Muita coisa será revelada, muita coisa virá à tona ainda. Isso não acabou. E para quem acha que todas as investigações de todos os casos estão encerrados, não. Estão apenas no começo das investigações. Alguns casos já quase concluíram as investigações, outros não. Né? A maioria não. Estão apenas no começo das investigações. Né? Então, até a gente falar que Bolsonaro vai ser preso, ele teria que concluir as investigações, né, apresentá-las, mandar para a PGR, STF, e aí julgar, virar réu, depois, se possível, condenado, e aí sim, depois preso. Eu sou o Scud, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para que a gente possa fazer esse canal crescer, tá? Eu posto os vídeos geralmente à noite, tá? Obrigado por assistir. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto na luta. Valeu. Falou.